vi na minha vida. Por isso, eu tenho certeza que se tivesse alguém que representasse bem a mulher, não a mulher mineira, como eu disse, mas a mulher do meu tempo, essa mulher seria Vera Brandt. Por isso mesmo é que Minas Gerais, pela palavra do seu governador, ao prestar uma homenagem especial, e que é sempre devida aos mineiros que muito fazem por Minas, continuará devedor, não apenas de nós, que temos o colo da Vera na hora que precisamos, mas eu tenho certeza dos que vieram antes e de muitos que virão ainda depois de nós. Por isso, Vera, em nome do Estado de Minas Gerais, como uma mulher mineira, não da sua dimensão, mas aprendendo com você, eu apresento aqui as palavras que foram do senhor governador, para que você receba em nome de Minas Gerais. E eu tenho certeza que se o Vitor Nunes Leal estivesse aqui, ele também escolheria para você ser o que pode ser a cara de uma mulher de Minas, que representa o que Minas pode produzir de melhor. É o que eu tinha a dizer sobre o que é Vera Brandt para Minas Gerais. Senhoras e senhores, vamos dar início agora aos trabalhos do seminário Súmula Vinculante e Segurança Jurídica. Agradecemos às autoridades da mesa principal e as convidamos a tomarem assento na plateia, solicitando que permaneçam à mesa o desembargador Fernando Brandt e a ministra Carmen Lúcia, que participam do primeiro painel. Convidamos também para subir e ocupar seu lugar à mesa o debatedor do painel, desembargador José Edgar Pena Amorim. Durante os trabalhos, solicitamos que mantenham os celulares desligados ou na função silencioso. Para a retirada dos certificados de participação, os inscritos devem assinar a lista de presença na entrada do auditório. Ao final do painel, haverá espaço para perguntas que devem ser feitas por escrito e encaminhadas à mesa. O painel tem o tema Súmula Vinculante, com a participação na coordenação dos trabalhos do desembargador Fernando Caldeira Brandt, como palestrante a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha e como debatedor o desembargador José Edgar Pena Amorim Pereira. Passamos a palavra, então, ao desembargador Fernando Caldeira Brandt. Para abrir esses trabalhos agora técnicos, né, vamos ser um pouquinho, pedindo licença à ministra Carmen Lúcia, ser um pouquinho menos formais, e nossa palestrante e o desembargador Edgar Pena Amorim dispensam agora renovada apresentação. E eu passo de imediato, então, a palavra à eminente ministra. Senhor presidente, senhor desembargador José Edgar Amorim, senhores participantes, passo, portanto, as considerações que me são pertinentes a fazer sobre o tema específico da súmula vinculante. Na verdade, eu acho que o ministro Sepúlveda Pertence deve ter se regozijado com a escolha do tema, uma vez que eu lutei muito contra a súmula vinculante. E ele esperava que um dia eu aceitasse falar para fazer uma catarse pública ou uma terapia em grupo sobre a súmula vinculante, uma vez que eu fui uma das que, tendo o ministro Evandro Lins à frente, lutando contra a súmula e dizendo que isso podia realmente acarretar o crime de liberdade do pensar do juiz, que realmente poderia trazer algumas dificuldades. Eu vou fazer as minhas observações e gostaria de fazê-las em 4 pontos especificamente. Em primeiro lugar, sobre o papel do Poder Judiciário, especialmente da jurisdição constitucional, porque a súmula vinculante, nos termos do artigo 103 da Constituição, 103A da Constituição, é específico para a matéria constitucional, pelo menos no que concerne ao Supremo Tribunal, e tal como está posto até hoje, sobre o princípio da segurança jurídica e a liberdade do juiz, sobre o princípio da igualdade, que é um dos que são tocados todas as vezes que se cogita desse tema, e sobre o que se tem hoje praticado como súmula vinculante expedida pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não sei como é que se resolve a questão
de um poder judiciário num Estado democrático de direito, como que nós vivemos, não no Brasil, no mundo. Eu vou falar da experiência brasileira pela singela circunstância de que o meu compromisso, antes como advogada e agora como juiz, o que me toca diretamente, o que me atinge, é a condição de cidadã brasileira e, portanto, é a realidade brasileira que eu tenho que olhar em primeiro lugar. Mas eu não posso deixar de fazer considerações que eu não sei como se solucionar o que eu vejo como quadro brasileiro. Quer dizer, pelo menos, só para tomar como ponto de partida um dado temporal, a Constituição de 1988, que fez com que houvesse um amadurecimento da cidadania e, com isso, um fortalecimento do jurisdicionado e que, portanto, procura mais o Poder Judiciário, ou procura mais os seus direitos, digamos, o que faz com que haja um número sempre muito maior de litígios, hoje encaminhados basicamente ao Poder Judiciário, sendo que cada um, obviamente, claramente, quer que o seu caso seja julgado como um caso único. Dona Joana, lá do Morro, seu João de Cabrobró, quer que o caso dele seja conhecido pelo juiz fulano de tal e seja resolvido por ele. E, portanto, isto é artesanal. Só que nós temos uma sociedade de, só para dizer no Brasil, como, insisto, 193 milhões de brasileiros, e dados que nem o Poder Judiciário conhece, mas que, pelo menos, no discurso de posse, de transmissão de cargos do presidente do Supremo, no dia 23 de abril deste ano, falou-se no número de 75 milhões de processos em andamento. É óbvio que seria um terço quase da sociedade brasileira, ou mais de um terço da sociedade brasileira, o que dá algumas características, pelo menos, para a gente pensar. Primeiro, nós somos uma sociedade muito litigiosa. O homem cordato, amável, o personagem que foi pensado pelo Sérgio Buarque de Holanda, com este grau de litigiosidade, não é mais uma realidade, se é que algum dia foi e deve ter sido, acreditando na seriedade do trabalho do Sérgio Buarque de Holanda. Segundo, nós temos aproximadamente 15 mil juízes no Brasil, e não se pode chegar a pensar que vai se aumentar em número de juízes para fazer face a uma demanda se ela for crescente permanentemente nesses termos que nós temos hoje. Terceiro, eu tenho que dar uma resposta artesanal a uma demanda de massas. E se para o seu João o caso dele é único, para o juiz haverá de ser único também, porque juiz não existe senão para o jurisdicionado. Ponto. Eu não sei qual a solução, e por isso é que eu tantas vezes falei da súmula vinculante, porque na súmula vinculante carimba-se e o seu João realmente não vai ter acesso a um juiz do Supremo Tribunal. Acresça-se a isso a circunstância de que o Brasil, estou assumindo agora como Poder Judiciário, membro do Poder Judiciário, não conhece o seu jurisdicionado. Eu não tenho notícia, e tenho pesquisado, e tenho lutado por isso, nenhuma pesquisa para se saber seriamente quem é o jurisdicionado brasileiro, quem é que procura o Poder Judiciário brasileiro, quem é que procura agora e como é para se cotejar com quem procurava antes, para a gente ter uma perspectiva de qual judiciário nós podemos ou queremos ter. Porque se eu não sei quem me procura, eu não sei que resposta é adequada. Se é da súmula vinculante, se isso vai provocar mais segurança ou mais insegurança jurídica, se isso vai realmente acentuar a efetividade da isonomia ou não. É preciso que o Brasil comece a pensar quem é o seu jurisdicionado, porque o judiciário conhece quem é o seu judiciário. Ora, judiciário é meio, não é fim. Ninguém é juiz para si mesmo, ninguém é juiz de si mesmo. Portanto, eu começo por dizer que eu não sei como se resolver isto. E, quando, como advogada, eu me punha contra a súmula, secundando a fala balizada do ministro Evandro Lins, que dizia o juiz tem que ser livremente alçado a uma condição de ele poder ver o caso da Dona Maria e julgar de acordo com o seu convencimento, tem mesmo, o ministro Evandro tinha razão. Agora, eu às vezes fico um pouco, e por isso que eu disse que o ministro devia querer muito ver a minha terapia pública em grupo, como
o que se contava quando eu era estudante, que, no tempo da ditadura, nós, estudantes, corríamos da polícia.